Ok, vamos então a mais uma correção de uma das atividades propostas para a segunda quinzena do REAEMP, que é o Regime Especial de Atividades Escolares Não Presenciais. Eu sou o professor Messias e essa atividade foi proposta para alunos do 6º ano do ensino fundamental. Vamos à primeira questão. Os múltiplos, olha ela aqui, ó. Os múltiplos de 3 são 3, 6, 9, 12 e assim por diante. E os múltiplos de 8 são 8, 16, 24, 32 e assim por diante. Pergunta: quais são os múltiplos comuns de 3 e 8? Ora, se nós continuarmos esta sequência dos múltiplos de 3, vamos ver que os próximos, depois do 12, nós teremos 15, 18, 21, 24. 24. Observe que 24 é o primeiro que coincide com os múltiplos de 8. Tá vendo isso aí? Pois é. Então, de acordo com as alternativas, isso já é suficiente para que você marque sim a alternativa C. Ok? Então, na dúvida, você continua escrevendo os múltiplos de 3, tá? Até encontrar o próximo que coincida com o próximo múltiplo de 8. E você vai poder, então, constatar que este será 48. Tá legal? Ok. Vamos para o próximo. A próxima questão diz a respeito de quê? Qual é o menor múltiplo comum de 3 e 8? Ora, na questão 1, a questão que nós acabamos de discutir, perceba que nós vimos que 12 é o primeiro múltiplo comum de 3 e de 8. Portanto, se ele é o primeiro, ele é o menor. Tá certo? Se ele é o primeiro múltiplo comum, claro que ele é o menor. Portanto, a alternativa C também, não é isso? Aliás, desculpa, D. Que é 24. Isso, 24. Boa. Bora para o próximo? Vamos lá. A terceira questão diz o seguinte. Ó. A terceira questão pede para você determinar os múltiplos de 6, em seguida os múltiplos de 10, para depois responder a seguinte pergunta: qual é o menor múltiplo comum de 6 e de 10? O que essas três questões estão te mostrando? Exatamente isso. Uma das maneiras de você encontrar o menor múltiplo comum entre dois números, ou mais, porque se tiver mais, o procedimento é o mesmo, é você escrever os múltiplos de um, os múltiplos do outro, e ficar atento para o momento em que você vai enxergar o primeiro deles que é comum, que se repete nas duas sequências. Tá? O primeiro, portanto, será o menor. Então, se você fizer exatamente o que está dito, olha só, múltiplos de 6, vai lá, 6, 12, 18 e assim por diante. Múltiplos de 10, 10, 20, 30, 40 e assim por diante. Você vai poder sim constatar que este menor múltiplo, ou seja, o primeiro múltiplo que vai coincidir nos dois, que vai se repetir nos dois, o primeiro deles é 30. Tudo bem? É 30. Então, repito, a primeira questão e a segunda questão te ajudam justamente, e essa terceira te ajuda exatamente a perceber que essa é uma das maneiras que nós temos para calcular, para determinar o menor múltiplo comum entre dois, e isso se estende para o caso em que você queira calcular o menor múltiplo comum entre mais de dois números, ok? Então, vamos ao próximo. Olha só, essa questão então está exatamente formalizando o que a gente quer te mostrar, que é o mínimo múltiplo comum, portanto o MMC. A gente abrevia usando o MMC e representa dessa forma que está aí na tela, dá uma olhadinha. O menor múltiplo comum entre dois ou mais números naturais é denominado mínimo múltiplo comum, pois é, que abreviamos de MMC. E que para representar, olha só, continuando a leitura, gente, para representar o mínimo múltiplo comum entre 3 e 8, devemos escrever MMC, parênteses, 3
3,8 igual 24. Isso é a representação, gente, ó, eu vou ler. O mínimo múltiplo comum entre 3 e 8 é 24. Com isso, o MMC entre 4 e 9 pode ser representado, olha só como está representado aí. MMC entre 4 e 9 é 36. Preste atenção na representação. Para não ter que ficar escrevendo isso, né? O mínimo múltiplo comum entre é igual a... né? Então a matemática faz uso de símbolos e essas abreviações, tá? Para que a escrita se torne mais prática. E aí a pergunta, qual das alternativas seguintes é a falsa? Vamos lá. Alternativa A. MMC de 6 e 10 é 12. Opa, mas espera lá. 12 até é múltiplo de 6. Não é verdade? Mas não é múltiplo de 10. Né? Então isso já é suficiente para você. Epa. Se o que eu quero é a falsa, acabei de encontrar. A falsa é essa. Agora, é bom para gente que está começando a trabalhar com isso, né? Você dá uma olhadinha nas letras B, C, D e E, ou seja, fazer o MMC de 8 e 12. Depois vai lá, faz o MMC de 4 e 9. Para que de fato você constate se é 24, se é 36, se o MMC de 7 e 14 é 14, de 9 e 12 é 36. É um bom exercício, tá? É um bom exercício. Vale a pena você dedicar um pouco do seu tempo a esse treino, a essa atividade. Tá legal? Bora pro próximo? Vamos lá. O próximo te diz o seguinte. As vans que transportam passageiros de Arapiraca para Traipu partem de 2 em 2 horas. Enquanto as que fazem transporte de Arapiraca para Jirau partem de 1 em 1 hora. Lógico, isso é uma suposição, tá certo? Se a primeira delas partem às 6 horas, a primeira delas partem às 6 horas e a última às 19, quantas vezes partem juntos durante o dia? Ora, a primeira delas, né? Então a primeira que sai para Traipu e a primeira que sai para Jirau saem 6 horas. Tudo bem? A primeira van que parte com destino a estes 2 municípios, saindo daqui de Arapiraca, partem às 6 horas. Então, se uma parte de 2 em 2 horas e a outra parte de hora em hora, a cada 2 horas elas vão partir juntas. Porque acompanha comigo. Jirau sai de hora em hora. Se sair uma de 6, a próxima sai de 7. Só que 7 não vai sair a que vai para Traipu. Porque se a de Traipu saiu 6 horas e a de Traipu sai de 2 em 2, a próxima que vai para Traipu vai sair às 8. Mas quando essa que vai para Traipu às 8 sair, vai sair também uma para Jirau. Porque Jirau vai de hora em hora. E com isso, o que é que a gente pode então observar? Que até contando nos dedos, né, mentalmente, você resolve essa questão. As 2 partiram às 6. As 7 não vão partir. Só vai partir a que vai para Jirau. A que vai para Traipu sai de 8. Mas de 8 também sai a para... né? Aí depois de 10, 12, 14, 16, 18. Veja que às 19 horas vai partir uma, mas vai para Jirau. A que vai para Traipu, a última, sai 18 horas, porque é de 2 em 2 horas, começou a sair de 6. Então, mentalmente, você é capaz sim de resolver. Olha só como é que ficaram. 7 ocorrências. Portanto, quantas vezes partem juntas durante o dia? 7 vezes. Tá? Questão simples. Que nem sempre precisa de cálculo, precisa de conta. Tá legal? Bora pro próximo? Vamos lá. Já tá aí na tela. Olha só. Nós temos uma situação, tá? Que fala sobre, né, por conta desse problema aí da Covid, né? Olha a pergunta que é feita. Atenção para a pergunta. Luana trabalha um dia e folga 2. Fábio trabalha um dia e folga 3. Fábio trabalhou o dia 1º e Luana trabalhou o dia 2. Determine a quantidade de dias nesse mês de junho, né, que Fábio e Luana trabalharão juntos. Beleza? Gente, como eu tinha dito agora há pouco, nem sempre você vai precisar fazer essa, né, conta. Não é porque é um problema de matemática
que vai sempre exigir um cálculo, uma conta. Tá? O que você pode... aliás, a primeira atitude, quando a gente lê um problema, para buscar uma estratégia para resolver esse problema, não é procurar exatamente uma conta que o resolva, não. É arrumar uma estratégia. Peraí, o que eu posso... Deixa eu ver. Deu para entender o seguinte. E aí você começa a traçar a tua estratégia. Né? Olha só o que nós fizemos aqui. Olha só a solução que nós estamos apresentando para vocês. Ora, eu escrevo os dias de junho, que vão de 1 a 30. Dia 1º parte uma das pessoas. E dia 2 vai trabalhar a outra pessoa. A pessoa que foi dia 1º e trabalha um dia e folga 3, ela vai agora dia 5. Depois dia 9, dia 13. Tá vendo aí esse retângulo azul? Né? Depois dia 17. Faça o mesmo com a pessoa que vai partir, que vai trabalhar no dia 2. Lembrando que quem trabalha dia 2, trabalha dia sim, 2 dias não. Tem 2 dias de folga. Então se foi dia 2, agora vai dia 5, dia 8. Olha aí na tela, vê. Olha aí. Né? Então, turma, quando você faz isso, veja como fica visível os dias em que os dois trabalharão juntos. Dia 5, dia 17 e dia 29. Portanto, são 3 dias. Agora, o que você pode depois começar a pensar e trabalhar e ver o que tem de matemática nessa história aí toda, é o seguinte. É que, uma vez que você descobriu qual é o primeiro dia em que os dois trabalharão juntos, se um vai de 4 em 4 dias e um de 3 em 3 dias trabalhar, porque se eu trabalho um dia e folgo 2, isso significa que eu trabalho uma vez a cada 3 dias. Se eu trabalho um dia e folgo 3, isso significa que eu vou trabalhar de 4 em 4 dias. E aí é quando eu tenho que parar para pensar, peraí, rapaz, essa situação é uma situação que envolve MMC. O mínimo múltiplo comum de 3 e 4 é 12. Então vai ocorrer deles trabalharem juntos a cada 12 dias. É isso que a gente tem que começar. Opa, peraí. Tá? Então você traça a estratégia, muitas vezes essa estratégia por si só já resolve o problema, como foi o caso, tá aí, ó, sem conta, só indo lá, rascunhando, peraí, eu vou fazer isso, depois passa limpo isso direitinho, claro, como tá aí, ó, organizado. Tá? E depois passe a pensar no problema matematicamente. Tá? Porque, repito, nem sempre um problema de matemática se resolve exatamente realizando alguma operação. Tá bom, turma? Então, a gente vai parar por aqui e logo mais a gente vai fazer o mesmo com a outra atividade, né, desta segunda quinzena. Tá bom, turminha? Qualquer dúvida, todos já sabem, né? Deixa aí nos comentários alguma informação pra gente, né? Ou manda uma mensagem via WhatsApp, você que é meu aluno, você sabe disso, tá? E bons estudos, continua estudando, tá legal? Preste atenção direitinho, siga as minhas recomendações, né? De estar sempre estudando, de seguir essa orientação de que leu um problema, vamos lá, peraí, eu posso tentar fazer desse jeito, nem sempre é conta, tá? A conta é importante? Sim, claro que é importante. Mas mais importante que a conta é a estratégia, porque se você não tiver uma estratégia, você vai ficar fazendo conta sem o menor sentido, tá? Você pode estar correndo o risco aí de ficar fazendo contas sem o menor sentido. Então, repito, mais importante do que a conta é você traçar a estratégia para resolver o problema. E daí sim, quando você estiver traçando a estratégia, você vai perceber, peraí, isso aqui é... isso se resolve com multiplicação. Isso é MMC. Isso aqui é uma divisão. Tudo bem? Tchau, turminha. Até a próxima.